assunto de hoje é câncer de mama, mas vamos falar sobre a prevenção. No mês de outubro, Outubro Rosa, a conscientização da importância do diagnóstico precoce. Esse é o grande diferencial. E como fazer esse diagnóstico precoce? Quando você faz um diagnóstico precoce, 98% pode sim levar à cura. O tratamento leva à cura. Um programa de conscientização, de informação, e por isso convido você a continuar conosco e vamos levar informações importantíssimas para que você possa cuidar da sua saúde. Não saia daí que eu volto em 1 minuto com o Dr. Ricardo Laier. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e nesse mês do Outubro Rosa, o mês de conscientização da prevenção do câncer de mama, que infelizmente ainda leva a óbito muitas mulheres, né? Ou então até cirurgias mutilantes. E tenho o prazer de receber aqui mais uma vez no Saúde em Seu Lar, meu amigo, meu companheiro, um grande mastologista, o Dr. Ricardo Laier, que vai conversar conosco sobre câncer de mama, nos posicionando aí das novidades em relação ao câncer de mama. Muito obrigada, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Regina, boa tarde a todos os telespectadores do programa Saúde em Seu Lar. É um grande prazer poder dividir aqui com você, mais uma vez, aqui o seu programa aqui. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, vamos falar um pouquinho de estatística, né? Como é que está essa questão da estatística? Você viu na abertura que eu disse aqui, que muitas mulheres ainda morrem, ou então sofrem cirurgias mutilantes, enfim. Como é que está a história de estatística na nossa realidade? Vamos falar um pouquinho do mundo, rapidinho, e da nossa realidade aqui no Brasil. A estatística até, Regina, é uma coisa importante os telespectadores terem noção disso, porque se você olhar em números absolutos, você vê e fala assim, nossa, realmente morre muita gente. Mas, do ponto de vista proporcional, em relação à incidência da doença, na verdade, morre-se muito pouco. Tá? Para ter uma noção, assim, no ano de 2018 teve um estudo muito grande. A instituição que fez o estudo se chama Globocan, tem uma relação com a Organização Mundial de Saúde, e no ano de 2018 foi feita uma pesquisa em 185 países, e o câncer de mama atinge cerca de 2 milhões e 100 mulheres por ano no âmbito mundial. E o óbito gira em torno de 600 mil. Ou seja, se for olhar proporcional, dá cerca de 30%. É claro que esse dado não é 100% confiável. Por quê? Porque você tem que calcular a mortalidade acompanhando aquelas pacientes prospectivamente. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Então, a gente vai mais ou menos por esse dado, incidência e mortalidade, para a gente ter uma ideia geral de qual o índice de mortalidade da doença. Então, a gente sempre faz algum tipo de comparação. Então, o pulmão, por exemplo, câncer de pulmão, que também girou em cerca de 2 milhões e 100 mil casos no ano de 2018 no mundo. Isso no mundo, né? No mundo, no mundo todo. E faleceram 1 milhão e 800 pessoas. Olha, muito mais do que de mama. Muito mais. Ou mas seja, ainda, proporcionalmente, o câncer de pulmão mata muito mais, que tem uma incidência semelhante, mas, digamos assim, entre 80% e 90% vai a óbito. Talvez, eu não sei, seja porque você tem condição de fazer o diagnóstico precoce no câncer de mama. De pulmão, às vezes, é um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil de fazer o diagnóstico. Já tem alguma coisa do ponto de vista de rastreamento de pulmão, eu até dei uma olhada, não é minha área de expertise, mas já tenho uma olhada. E até a classificação da mamografia, né, que é o BIRADS, para pulmão também, eles desenvolveram uma classificação, do sistema de imagem, né, que chama LIRADS, L de lung, que é pulmão em inglês, né, e o B do BIRADS, que é breast em inglês, também pelo Colégio Americano de Radiologia. Então, você vê que aonde a incidência aumenta muito, a doença é muito impactante, o mundo, ele tenta tomar uma atitude, né, a comunidade científica tenta tomar uma atitude para diminuir essa incidência da mortalidade, né? Diminuir a mortalidade, aumentar o índice de cura da doença. Então, comparativamente, por exemplo, no Brasil, esse ano de 2019, cerca de 60 mil casos novos de câncer de mama. Tá? Isso que foi diagnosticado, né? Notificado, né? Que foi tudo, né? Cerca de 60 mil casos novos e 16 mil óbitos. Ou seja, realmente, menos de 30%. Né? Então, você vê que, assim, se você olhar em números absolutos, assusta, assusta. Né? Mas se você falar em câncer, menos de 30% estão morrendo da doença, uma coisa mais otimista, né, digamos assim. Realmente aí
trouxe alguns números interessantes e novos, né? Eu tinha ideia que se morria ainda mais, né? Mas graças a Deus... Não, tem se morrido cada vez menos. Cada vez menos. E nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais agressivo do ponto de vista de rastreamento e de tratamento, para o ano de 2019 a expectativa é 268 mil casos novos de câncer de mama para esse ano nos Estados Unidos. E cerca de 42 mil óbitos. Ou seja, não dá 20%. Não dá 20%. Então você vê que os Estados Unidos que é mais agressivo, não só no rastreamento, mas também no tratamento, claro, às custas de muito dinheiro envolvido, sim, tá? Mas a mortalidade lá já está menos de 20% dos casos, né? Ou seja, a perspectiva é muito boa, graças a Deus. É muito boa, graças a Deus. Ainda bem, né? Você acha que essa questão das campanhas, como a questão como o mês de Outubro Rosa que nós estamos vivendo, essa conscientização de chamar as mulheres a atenção, é importante? Você acha que é fundamental essa conscientização? Fundamental. A gente que vem acompanhando há alguns anos, né, sempre a incidência e a mortalidade, a gente vem percebendo o quê? Que proporcionalmente a mortalidade vem diminuindo. Né? Ou seja, tais campanhas são eficazes. E conforme você colocou muito bem na abertura do programa, é o mês de conscientização. Não um mês de prevenção, porque não dá para você fazer tudo em um mês só. Não, a prevenção tem que ser direta, tem a conscientização. Né? Então, até chamar a atenção, foi muito bem colocado por você, é um mês de conscientização. Senão, né, vamos só pensar em outubro, e não pode, né? Bom, vamos falar, Ricardo, que eu acho importante nós falarmos da questão, quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Quais são aí os fatores principais para que a mulher tenha o câncer de mama? Os fatores de risco para o câncer de mama são divididos em fatores que você não consegue mudar e fatores que você pode mudar. Os fatores que você não consegue mudar é o fato de ser mulher, o histórico familiar, certo, a idade, conforme a idade vai avançando, vai aumentando o risco, e os outros fatores são os fatores que você consegue mudar. Que aí até eu faço uma observação importante, existem estudos mostrando que são os hábitos de vida, né, principalmente, né? E existem estudos mostrando que se você mudar os hábitos de vida, você pode reduzir a incidência do câncer de mama, isso se chama prevenção primária, que muitas vezes todo mundo esquece disso. Então a prevenção primária, ela é o quê? É evitar de ter a doença. Fazer mamografia, autoexame, exame clínico é prevenção secundária. Você diminui o risco de falecer da doença, mas seria muito mais interessante não ter a doença. Não ter a doença. Então, os fatores, que são os fatores mutáveis, né, são ter filhos antes dos 30 anos, amamentar os seus filhos, ser magra, evitar o álcool, evitar o tabagismo, fazer atividade física. Então, com isso, foi feito um trabalho bonito há uns 2 ou 3 anos atrás, mostrando que você pode diminuir a incidência da doença em 30% a 50% se você agir nos fatores mutáveis, né, que você pode mudar. E a gente a questão do peso, a obesidade. A obesidade é um fator de risco, é de 1,5 a 2 vezes a incidência quem é obeso. E não é só para o câncer de mama, não. Vários cânceres, né? Sim. A obesidade se tornou, assim, uma epidemia, né? E uma situação extremamente perigosa. Até, vamos fazer uma observação, quando iniciaram-se as cirurgias bariátricas, né, nós como médicos, né, até falamos, nossa, é muito agressivo. E aí, hoje, eu de vez em quando, como a gente está sempre olhando a literatura, todos os dias, né? Quando sai alguma coisa interessante, eu acabo olhando. Então, o que ficou provado? Para a pessoa que tem indicação, a cirurgia bariátrica, né, a redução de estômago, evita a morte. Então, eu já vi uns 2, 3 estudos mostrando isso. Acompanhou as pessoas que fizeram a cirurgia e as pessoas que não fizeram. Depois de anos de acompanhamento, as pessoas que fizeram a cirurgia de redução do estômago morreram menos. Porque realmente a obesidade ela é um fator bastante para tudo, cardiovascular, plurimetabólico e o câncer. O câncer. Claro, o câncer, dentre eles o de mama também. Então, aí eu te pergunto, a questão da reposição hormonal, não tem jeito de a gente não falar nesse assunto, né? As mulheres realmente estão muito preocupadas com essa questão. Faz-se a reposição, quando que pode fazer, quando que não deve fazer, quando existe uma contraindicação absoluta. Olha, de maneira geral, nós temos 2 contraindicações absolutas, que são a mulher que tem o câncer de mama, que tem a doença, e a mulher, essa contraindicação já não é tão absoluta agora, eu vou explicar, e a mulher que tem ou teve um evento tromboembólico, ou seja, teve uma trombose
ou uma embolia pulmonar ou um AVC, né? Vulgarmente conhecido por derrame, né? Isso aí agora já não é uma contraindicação absoluta. Por quê? Porque já tem estudos mostrando, já é recomendação, é diretriz, que os hormônios transdérmicos, ou seja, que você pode tomar ou você pode passar na pele, os hormônios transdérmicos não aumentam o risco de trombose, embolia pulmonar e AVC. Então, aquela que era uma contraindicação absoluta. Passou a ser relativa? Passou, não, nem relativa, não é mais contraindicação. Não é. Você pode fazer. Transdérmico, né? Desde que seja transdérmico. Que bom, e a pessoa que tem o câncer de mama, essa sim não pode fazer uso. Porque até tentaram, né? Estudo clássico sueco, chamou Rabbit Trial, né? Que mostrou que tentou dar tibolona para quem teve câncer de mama e, infelizmente, a chance da doença voltar aumentou significativamente. Então, realmente não vale arriscar. Mas o risco que o hormônio, para as mulheres que não têm câncer de mama, o risco que o hormônio aumenta em números absolutos é a mesma história lá da doença. Certo. É que muitas vezes você vai falar assim, não, se você usar o hormônio por 5 anos, dose inteira, vai aumentar 20% a chance de ter um câncer de mama. Isso é um aumento relativo. Agora, do ponto de vista absoluto, uma mulher aos 50 anos, ela tem 4% de chance de ter um câncer de mama. 20% de 4 é 0,8%. Ou seja, o risco dela vai passar de 4 para 4,8. Se ela está sintomática, está sofrendo com a menopausa, vale a pena tomar hormônio? Sem dúvida. O aumento absoluto é de 0,8. Para uma mulher de 60 anos, por exemplo, vai passar de 5, 5,5% para 7%. Vale a pena fazer o uso do hormônio? Sem dúvida. Vale porque a qualidade de vida da mulher cai muito, né? Muito. Cai demais. Ricardo, nós vamos ter que ir para o intervalo, rapidinho. Quero convidar você a acompanhar o Saúde em Seu Lar pelo YouTube, durante a apresentação pela TV Alterosa, também ao vivo, né, simultaneamente, quero dizer, pelo Facebook. Realmente, o que nós queremos é informar você e fazer diferença na sua vida. Não sai daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Ricardo, falando sobre esse tema importantíssimo, que é o câncer de mama. 1 minuto, já volto. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e, mais uma vez, aqui alertando a importância da conscientização, né, do diagnóstico precoce do câncer de mama. Estou aqui conversando com o Dr. Ricardo Layer, mastologista, grande mastologista, e está aí nos colocando, aí, nos atualizando em relação ao câncer de mama. O diagnóstico, vamos falar da prevenção. Houve aí algumas colocações que eu considero, assim, bastante ridículas, vamos dizer assim, acho que esse é o nome que nós temos que dizer uma coisa dessa, porque nós sabemos a importância da mamografia e tudo, em relação às contraindicações da mamografia, que a mamografia poderia estar lesando a mulher ao invés de ajudar a mulher. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Infelizmente, Regina, isso aí aconteceu, se não me falha a memória, no mês de abril deste ano, né? Correu aí nas redes sociais. As colocações realmente foram, assim, totalmente infelizes. Podemos dizer infelizes. E o que é mais importante, foram infundadas do ponto de vista científico. Sim. Foi a colocação de que a radiação da mamografia traz malefício, né? Pra você ter uma ideia, a radiação da mamografia, eu vou dar em números mesmo, né? Uma mamografia, a radiação, a escala é medida em centigrays, ou grays, né? Cent é 1% do gray, né? Então, uma mamografia, ela tem cerca de 0,2 a 0,3 centigrays. Só para ter uma ideia de comparação, um tratamento com radioterapia gira em torno de 6.000 centigrays. A mamografia melhor fazer a mamografia do que ter que fazer radioterapia. A mamografia tem 0,2. Uma mulher grávida, para ter uma ideia, pode receber 5 centigrays, que não aumenta a chance de ter má formação fetal. Ou seja, até uma grávida pode fazer mamografia que não traz malefício a ela. E aí houve essa falácia, né, digamos assim, na rede social. E na mesma semana, o Colégio Brasileiro como foi infelizmente um médico brasileiro que falou isso, o próprio Colégio Brasileiro de Radiologia se posicionou na mesma semana. Né, colocou uma nota oficial, né, do Colégio Brasileiro de Radiologia, dizendo o quê? Que até hoje nenhum estudo mostrou que a mamografia traz mais malefícios do que benefícios, né? E associado a isso também, a história da tireoide também fica indo e voltando. E também voltou esse ano a questão da tireoide, do grau de radiação que chega na tireoide durante uma mamografia. E
Aí, neste caso, tem não só o posicionamento do Colégio Brasileiro de Radiologia, mas também tem do Colégio Americano de Radiologia, que, para os telespectadores entender, o Colégio Americano de Radiologia é o responsável por aquele sistema de laudo que se chama o BIRADS, que nós falamos agora mesmo. Então, quem desenvolveu aquele sistema e é atualizado periodicamente é o Colégio Americano de Radiologia. A última atualização foi em 2016. Tá? Então, aí houve um posicionamento também do Colégio Americano de Radiologia, dizendo, né, que os estudos mostram o quê? Que a radiação que chega na tireoide durante uma mamografia é a mesma radiação do meio ambiente, né? E que o protetor de tireoide não deve ser usado. Por quê? Além da radiação ser desprezível, o protetor de tireoide, ele tampa todo o pescoço, ele atrapalha na hora de fazer a mamografia. E ele dá artefatos na mamografia, né? Eu mesmo tive a oportunidade de ver uma semana passada, que pediu o protetor de tireoide. E aí o que acontece? No nível da axila aparecem umas manchas. Você fica... Por causa do protetor de tireoide. Então, realmente, gera artefatos no exame. Então, além de não trazer nenhuma... Atrapalha para você fazer a classificação. É maléfico. Então, a população, os telespectadores podem ficar tranquilos, tá? A radiação da mamografia é desprezível e o benefício suplanta e muito o malefício, se é que existe, que até hoje não foi provado nenhum malefício. Ricardo, quando que deve ser feita a mamografia? A partir de que idade, de quanto em quanto tempo? É uma vez no ano mesmo? A partir de que idade? 40 anos, 50 anos? O que está preconizado hoje? A indicação varia muito de país para país. No nosso aqui. Então, no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o quê? A partir dos 50 anos, a cada 2 anos, até os 69 anos. Tá? A cada 2 anos? A cada 2 anos. É a recomendação do Ministério da Saúde. Estados Unidos, né, conforme eu falei no começo do programa, né, a mortalidade pelo câncer de mama nos Estados Unidos é menos de 20%. Né? Um dos motivos é qual? A mamografia lá é recomendada a partir dos 40 anos anualmente, tá? E não tem teto. Então não tem a idade limite. Por quê? A partir do momento que a pessoa está bem de saúde, tem uma boa condição clínica, ela deve fazer a mamografia. Por quê? Porque ela tem uma expectativa de vida boa. De vida longa, né? Eles recomendam 10 anos de expectativa de vida. Tá. Né? Se a pessoa tem 10 anos de expectativa de vida, a mamografia deve ser feita. Ela tem uma boa condição clínica, tem condições de ser tratada adequadamente, claro, mediante um diagnóstico precoce, que é o que a mamografia proporciona. Uma coisa que é interessante, às vezes as pessoas falam, não vou fazer, algumas mulheres, né? Não vou fazer porque dói, porque incomoda, é um exame horrível e não sei o quê. Eu vou fazer só ultrassom. Ultrassom não substitui uma mamografia. Não, de jeito nenhum. Em nenhum país do mundo. E até hoje nada foi provado no âmbito científico, né, de que o ultrassom é um método de rastreamento. De jeito nenhum. O único método de rastreamento para câncer de mama que foi mostrado que diminui a mortalidade pela doença entre 20% a 30% foi a mamografia. Tem até uma revisão da Cochrane, né, que é a Cochrane Library, é a instituição mundial responsável pelas principais revisões sistemáticas, mostrando que a prevenção da mortalidade da doença gira justamente em torno de 15% a 30%. É o que exatamente os estudos lá da década de 80 e 90 mostraram. Tanto é que nem tem mais estudo sobre isso. Já está nos dias atuais, né? Nem se estuda mais isso, tá? Então, o ultrassom, ele tem 2 defeitos graves. O primeiro defeito, ele só enxerga os nódulos e cistos. O nódulo vai ser uma manifestação do câncer de mama em 70% das vezes, tá? Ao passo que a manifestação mais inicial do câncer, melhor dizendo, do pré-câncer, ou seja, você pega antes de ser câncer, são as microcalcificações. E a microcalcificação você só vê na mamografia. Então, o ultrassom ele é um método complementar para as mulheres que têm a mama densa, ou seja, muita glândula e pouca gordura. Aí o ultrassom é um método complementar, motivo de muita controvérsia também. Se quiser depois a gente discute sobre isso, mas também é uma indicação controversa, não é consenso. Eu quero só deixar claro aqui que não substitui, né? Vamos deixar claro, ultrassom não substitui a mamografia. Bom, existe algum exame que está aí, em termos de mamografia,
evoluindo em termos de imagem? Tem alguma novidade por aí? O que a gente tem não é tanta novidade assim, não. É que, assim, no mundo científico está tendo um problema sério que cria-se um equipamento ou lança-se um equipamento e ele é aprovado, tanto o FDA nos Estados Unidos, quanto o EMA, né, que é o European Medicine Agency, na Europa, ou aqui no Brasil, que é a Anvisa, e isso serve para medicamento e para equipamento. Ele é aprovado antes de ter os estudos adequados. Então, por exemplo, a tomossíntese, que é o que a gente acredita, né, que está perto de substituir a mamografia. Por quê? A tomossíntese é uma mamografia, mas ela é uma mamografia 3 dimensões. Então a gente acredita que a tomossíntese está chegando perto. Então o que não Mas e o custo desse exame? Então, a tomossíntese, o aparelho em si, ele é mais caro mesmo, mas nem tão mais caro, tá? E a questão da tomossíntese não é nem no diagnóstico. O benefício do diagnóstico do câncer é um pouquinho a mais só. O grande benefício da tomossíntese é diminuir o índice, né, de rechamada, né, da paciente. O que é a rechamada? Você fez uma mamografia. Nossa, estou com dúvida aqui nesse lugar. Pode ser uma sobreposição de tecido ou pode ser uma lesão. Então, a tomossíntese diminui esse índice muito. Entendi. Os trabalhos variam, mas esse índice diminui de 15%, 16% para 5%, 6%. Por quê? Porque a tomossíntese você tem o plano Z, que é o plano de profundidade. A mamografia você tem o plano Y e o plano X. Você não tem o plano Então você tem Z, a 3D, vamos dizer assim. Exatamente. Aí você vê mais 3D. Profundo. Isso. Tá. Então você chama menos a paciente para ou refazer o exame, ou fazer um ultrassom, ou fazer uma mamografia de compressão localizada. Tá. Mas aí, nós estamos bem, né? Com a mamografia não, né, muito bem, diminuindo a mortalidade 20%, 30%. Tá ótimo. Ricardo, nós estamos no finalzinho do programa, eu quero que você deixe uma mensagem aí nesse mês tão importante, que é o mês de conscientização. Como você disse muito bem, é só de conscientização, mas a prevenção tem que ser o tempo todo, né? Deixasse uma mensagem aí para as mulheres, para a gente encerrar esse programa, é importante. A mensagem que eu deixo é que o câncer de mama é uma patologia muito frequente. Infelizmente, nós não sabemos quem vai ter a doença, mas felizmente tem prevenção, né? Ela é prevenível tanto pelos hábitos de vida, prevenção primária, quanto a prevenção secundária fazendo a mamografia. Então, se cuide da sua saúde, que você tem menos chance de ter a doença, tá? E também faça a mamografia regularmente, tá? Faça a prevenção secundária. Não tenha medo, tá? Se você tiver medo de fazer o exame, a doença, se vier a ter a doença, ela só vai progredir. Vai ser diagnosticado no estágio mais tardio, com um índice de cura menor e um tratamento mais agressivo. Diagnóstico, para encerrar, diagnóstico precoce. Qual a chance de cura? Precoce. Não, dependendo do tipo do tumor, beira os 95%. 95%. É isso que eu quero que vocês realmente guardem desse programa. Ricardo, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, sua presença, viu? Obrigado por nos ajudar as mulheres, né? Também os homens aí, para ficar sempre do lado das suas mulheres, assim como as mulheres ficaram do lado dos homens, lá na conscientização do câncer de próstata, que vai ser em Novembro Azul. Muito obrigada, viu? A você quero agradecer o carinho da audiência e convidar para que no próximo sábado esteja aqui conosco, mais uma vez com Saúde em Seu Lar, porque o que nós queremos é fazer diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.